Neste vídeo vamos ver um critério de diferenciabilidade para funções de várias variáveis e ver alguns exemplos. Então, se temos uma função definida um conjunto D de Rn em E e P um ponto no interior de D, se temos que existem as derivadas de primeira ordem de f, então isto é que existem as derivadas parciais de f em uma vizinhança de P, e além disso temos que são contínuas no ponto P, então nossa conclusão é que f é diferenciável no ponto P. Um primeiro exemplo pode ser os polinômios em várias variáveis. Então temos que, por exemplo, se temos o polinômio f de xy igual a x quadrado y menos y3. Então o que nos diz o critério é o seguinte: se temos que as derivadas parciais são contínuas no ponto P, então vamos ver um ponto qualquer x, y, então temos que a derivada parcial de f respecto de x no ponto xy, no ponto xy de Rn, de R2 vai ser igual a, então a gente deriva a respeito de x, fica então 2xy, a derivada de y3 respeito de x é 0. E aqui, por exemplo, a derivada de f respeito de y no ponto xy é igual a x quadrado menos 2y2. Então a gente pode ver claramente que estas duas funções são contínuas. Então temos que as derivadas parciais de primeira ordem dessa função polinomial são contínuas. O que nos diz esse critério é que, portanto, a função f é diferenciável no ponto xy. O ponto xy, nesse caso, pode ser qualquer ponto de R2. Em geral, qualquer polinômio em n variáveis é diferenciável. Isto porque, se vocês percebem, sempre a derivada parcial de um polinômio é um polinômio. E a gente sabe que os polinômios são contínuos. Então, usando o critério, as derivadas parciais são polinômios, os quais são contínuos, e, portanto, a função vai ser diferenciável, neste caso, no todo Rn. Assim, usando o critério, a gente pode ver que um monte de funções em várias variáveis é diferenciável. Né? Então, por exemplo, a g, que é o produto de z vezes a exponencial de x mais y, aí claramente a gente pode ver que ela é diferenciável em todo R2, R3, no caso. Por exemplo, o h igual a seno de xz mais cosseno de yz. A gente conhece bem essas funções, senos e cossenos. Então a gente pode ver que h também vai ser diferenciável em todo R3. E assim, usando esse critério, a gente pode ver um monte de funções que são diferenciáveis. Então, a gente tem que se as derivadas parciais de ordem 1 da função f são contínuas, então f é diferenciável. Agora, será que vale que se f é diferenciável num ponto P, então as derivadas parciais são contínuas? A pergunta equivalentemente é a seguinte, que se as derivadas parciais não são contínuas, então f não é diferenciável? A resposta é não. Então, há funções diferenciáveis num ponto, tal que as derivadas parciais de ordem 1 no ponto P não são contínuas. Então, um exemplo pode ser o seguinte: se a gente considerar uma função f que vai de R2 em E, definida por partes, onde para x, y diferente de 0, 0, é x6 dividido por x4 mais y2, e para x, y igual a 0, 0, a função vale 0. Então, a gente viu num vídeo anterior que f é diferenciável no ponto 0, 0. Mas, se a gente vai calcular derivadas parciais da f, então aí estão calculadas, é simplesmente fazer as derivadas parciais e calcular por definição no ponto 0, 0. Então temos que a derivada parcial de f respeito de x vai ser aquela expressão, e a derivada parcial de f respeito de y vai ser aquela expressão aí. E temos que, se a gente calcula o limite da derivada parcial a respeito de y, quando x, y tende a 0, 0, ele não existe, né? Se vocês percebem, esse simplesmente é um quociente polinomial, né? Então, tipo, o grau do polinômio de cima é 7, z mais 1, e o grau do polinômio de embaixo é 8, que é 4 vezes 2. Então, basicamente, quando o x, y tende a 0, 0, embaixo vai tender mais rápido ao 0, 0. Então, aí esse limite vai tender para infinito ou menos infinito, depende aí. Então, esse limite não existe.
Mas a gente sabe que essa derivada parcial em 0, 0 é 0. Então, por consequência, essa função não é contínua em 0, 0. Então, esse foi um exemplo de uma função que é diferenciável no 0, 0, mas uma de suas derivadas parciais não é contínua em 0, 0.